Olá! Hoje eu vim falar para você da importância de fazer parte de uma rede. Os avanços tecnológicos que dão velocidade de alcance global instantâneo, as tecnologias que trazem informação que transformam nossos usuários em clientes cada vez mais exigentes, nos trazem desafios novos a cada dia. Nós somos movidos por desafios, mas não somos movidos por saber que podemos encontrar desafios. Somos movidos por saber que podemos vencer desafios. A proposta que eu venho apresentar para você hoje tem sua história escrita por pessoas que são assim, como você, que sabem que podem vencer desafios e aprenderam a fazer isto em rede. Conheça um pouco da história da Tribus.com. Essa história começa em 2008. Naquela época, o Banco Mundial publicava uma previsão um tanto assustadora. Em 2020, o mundo só terá a capacidade de produzir alimentos para 2/3 de sua população. Parecia um pouco cedo para se preocupar com isso, mas em uma conversa que tive com um amigo e sócio na época, expus uma preocupação que se tornou a semente do que veio a ser o sistema Tribus.com. O modelo industrial de produção de alimentos era regido pelas leis básicas do mercado. Se a demanda está alta e a oferta está baixa, o preço sobe. Só que quando falamos em demanda alta e oferta baixa e o produto é alimento, isso tem outro nome: fome. Pensava em países como o Brasil, com grande potencial de produção. Continuaria a produzir seus alimentos, mas os preços no mercado externo atingiriam um nível tão alto que ficaria praticamente impossível as populações dos países em desenvolvimento pagarem pelos preços dos alimentos de qualidade. Naquela época, eu acabava de me formar em medicina. Precisava cumprir o serviço militar obrigatório. Fui voluntário para vir do Rio de Janeiro para a Amazônia. Designado pelo Comando de Fronteira de Roraima para servir em Normandia, na fronteira da Guiana, bem dentro da reserva Raposa Serra do Sol, conheci lá um arrozeiro. Ele tinha uma plantação muito grande e me disse que toda a sua produção era vendida no mercado externo. Eu era também médico de família e atendia a comunidade rural da localidade e via que menos de 20% daquela população podia ter arroz em sua mesa. A redução das áreas agricultáveis trazia um novo problema. Uma árvore frutífera ocupa em média 100 metros quadrados de área. 100 metros quadrados, onde podem ser plantados arroz, soja, milho, trigo, commodities que enchem barriga. Logo, alguém iria querer plantar onde estavam aquelas árvores frutíferas. Pensamos em alguma ideia que pudesse mudar logo esse cenário. Separamos um pedaço de terra, convidamos um grupo de pessoas do nosso círculo de amizade para que cada um plantasse ali uma árvore frutífera. As pessoas acompanhavam o crescimento de suas árvores à distância através de um site onde postávamos as fotos periodicamente de cada uma das árvores que crescia dentro daquele protótipo que nós chamamos de Bosque do Futuro. As pessoas que participaram desse protótipo já estavam acostumadas a lidar com os comportamentos sociais em redes como Orkut e Facebook. Já estavam familiarizados em lidar com ferramentas como curtir, comentar e levar para o ambiente virtual aquilo que acontecia em suas vidas reais. Isso tornou mais legal o ato de plantar uma árvore no Bosque do Futuro. As pessoas podiam fazer isso em qualquer lugar, podiam plantar uma árvore onde quisessem, mas elas queriam fazer no Bosque do Futuro. Elas queriam fazer isso em rede.